Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje um review muito especial. Eu quero apresentar para vocês, nos mínimos detalhes, esse material que a editora Pencal, que é ligada aí a livrarias Família Cristã, trouxe aqui para o português. É um material bem interessante. Estava na promoção lá no site da Família Cristã, eu comprei para poder conhecer e também indicar para vocês. E já utilizei aqui em alguns estudos. É o box Personagens Bíblicos, Antigo Testamento e Novo Testamento. O autor é o Alexander Wright, edição completa e revisada. É um material que está num preço bem acessível. E vocês percebem que é um box, ele vem esses dois volumes, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E é um material que vai trabalhar um estudo devocional sobre personagens bíblicos. Então eu vou mostrar para vocês como esse material funciona. Antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem os nossos canais parceiros. Se você não segue o nosso Instagram, segue lá, @canal João Paulo Fonseca. Gente, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Deixa o seu like, é totalmente de graça. Bom, lá no site da Família Cristã tem a edição capa dura e tem também a edição capa brochura, que é um pouquinho mais barato. Eu comprei a edição capa brochura mesmo, porque eu vou utilizar mais para consulta. Vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. Eu coloquei fora de ordem, Esse material, ele tem aqui uma orelha de marcação de página, tem aqui algumas informações. É um material que foi publicado muitos anos atrás. A gente tem informação que ele foi publicado originalmente no final do século XIV, final do século XIX. Porque está em algarismos romanos aqui, deu uma confundida. Aqui a gente tem a primeira folha de rosto, tem uma ilustração aqui, bem interessante. Em seguida a gente tem a ficha catalográfica. Então aqui a gente tem dados internacionais da catalogação. A gente tem aqui a informação que o Alexander Wright ele viveu entre 1836 e 1921. E a gente tem aqui a informação da tradução e toda a edição publicada aí pela Família Cristã no ano passado, 2021. Aqui a gente tem o sumário. E é um sumário bem visível, porque vai trazer os personagens bíblicos que são trabalhados nesse material. E eles estão, evidentemente, na ordem bíblica, Não, a gente não vai encontrar aqui em ordem alfabética, em ordem bíblica mesmo. Então começa com Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque, Jubal, Noé. São vários personagens, Olha só que interessante. Ele vai trabalhando seguindo a ordem bíblica, Jacó, José, e aqui a respectiva página. Ele vai encerrar em Neemias, na página 626. Esse volume aqui do Antigo Testamento, ele tem cerca de 635 páginas. Mas vamos lá, vamos para o que importa, que é o conteúdo. A diagramação, uma boa diagramação. O material da capa é brochura, mas é uma capa bem feita, bem ilustrada, vem numa cor aqui, um tom meio dourado, a mesma ilustração lá da folha de rosto. Gostei. A encadernação boa, o tamanho da letra é bem confortável, um tamanho gigante. A organização na diagramação aqui da página ficou bem legal também. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui uma introdução sobre o autor, que é o Alexander Wright. Eu acho que a pronúncia é assim mesmo, posso estar enganado, mas ele pertencia à uma igreja escocesa, a Igreja Livre da Escócia, uma igreja evidentemente protestante, uma igreja reformada. Então que tem uma biografia e informações sobre o Alexander Wright. Aí a gente entra no conteúdo propriamente dito do material. Então aqui tem informação que é o Antigo Testamento, tem uma nota da edição, e aí nós entramos no primeiro personagem. Bom, o primeiro personagem é Adão. Como é que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui o nome do personagem, abaixo tem uma frase que resume a vida desse personagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem Adão, façamos um homem à nossa imagem. E aí na página seguinte a gente já tem um estudo devocional sobre Adão. Então ele vai trabalhar de forma devocional, e é um estudo bem profundo, São várias páginas onde ele vai trabalhar.
Então olha só, vou ler aqui uma parte. O Jardim do Éden, como é dito por Moisés, agradável tal como é, apenas uma pintura apagada e desbotada do que Deus preparara para aqueles que andassem com ele naquele jardim, e que dissessem a ele conforme andavam juntos, o quanto amavam a ele que ali plantara. Mas o tempo inteiro, diz Thomas Golding, o verdadeiro Jardim do Éden estava no coração do jardineiro, e a tarefa abençoada residia no coração de Adão. E que tarefa seria mais abençoada do que esta dada por Deus, de cultivar, regar, cuidar, manter e colher o seu próprio coração em nome de Deus? E que então veio a serpente em sua maldade sutil e semeou a discórdia naquele jardim místico. E isso deveria ser dado ao filho e servo de Deus uma oportunidade de demonstrar em alegria para Deus e para a serpente, para o céu e para o inferno, quanto ele amava e temia a Deus por tudo que Deus fizera por ele. Mas as coisas foram para Adão e Eva, para o jardim, para Caim e Abel, seus filhos. Moisés conta sua triste história. Então ele vai caminhando mesmo, é um estudo devocional baseado na história do personagem, tá bom? Ele vai citando também alguns outros autores, abaixo a gente tem as notas. Então, olha só, são várias páginas que vai trabalhar esse estudo devocional, né? Ele cita aqui também uma passagem de Romanos 5, 12 ao 16, e aí ele fala: para a mente compreensiva de Paulo, sua imaginação intensa e seu coração que ansiava por justiça, Adão e Cristo eram os dois polos em torno dos quais todo mundo da vida humana resolve. Como o melhor expositor de Paulo que eu conheço, dizia: Adão e Jesus Cristo, para o olhar divino de Paulo, se destacavam diante de Deus com todos os outros homens pendurados em suas roupas. E ele vai trazendo um estudo. Então, uma letra muito confortável, a diagramação, a organização da página bem feita, né? Muito bem organizada. Então, praticamente assim, a gente não tem nada para falar com relação à diagramação e o acabamento. E o conteúdo, eu percebi que é um ótimo conteúdo. Então aqui o personagem 2 é Eva. E aí tem aqui a frase: Adão fora o primeiro formado, então Eva. Então ele vai trabalhando aqui, claro, trazendo uma perspectiva cronológica no seu estudo, mas ele vai desenvolvendo de forma devocional e trazendo aplicações com relação ao personagem. Ele traz aqui, olha só, frases, outras passagens bíblicas. Olha que interessante, né? Ele cita aqui um autor. E são várias páginas que vão trabalhar o personagem. Então aqui o personagem 3 é Caim. Ele sempre inicia com uma letra maior, né? A primeira letra do conteúdo. Então, gente, muito bacana. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos mais para frente. A gente tem vários personagens. Os principais personagens bíblicos do Antigo Testamento estão presentes aqui. Então aqui, por exemplo, a gente chega em mais um personagem, Moisés, o modelo de Cristo. E olha como ele inicia: eu gostaria que Moisés ou tivesse me contado menos ou mais sobre a sua mãe. É muito tentador ter o seu nome memorável contado e nada mais. Foi Joquebede, um nome notável que Moisés deu à sua mãe, já que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Então é interessante, gente, é muito interessante, é um material diferente, que traz um estudo biográfico dos personagens de forma devocional, de forma cronológica, trazendo sempre, visando sempre aplicar o personagem e fazer com que o personagem, né, ele entre no nosso coração de uma forma poética, de uma forma muito bem feita, né? Então, muito bom mesmo esse material. Como eu disse para vocês, vamos chegar aqui no último personagem, Neemias, que você vai encontrar Davi, você vai encontrar Salomão. Lá no índice a gente viu, né, a quantidade de personagens. O último é Neemias, e ele encerra na página 634. Tá? Vamos voltar lá no índice. Deixa eu mostrar para vocês aqui um dado interessante, só para vocês conseguirem ver quais são os personagens. Vocês podem pausar o vídeo agora. Olha só, a quantidade de personagens. Essa aqui é a primeira página do sumário. E aqui a segunda e terceira página. Então a gente tem Josué, a gente tem Gideão, Samuel, Davi, Jonathan, Nabal, Salomão, né, e aí vai. Então esse é o primeiro volume do Antigo Testamento. O Novo Testamento vai trabalhar de forma muito parecida. A capa é diferente, já é uma cor voltada para o verde.
A quantidade de páginas, vamos dar uma olhadinha, ele é um pouquinho mais grosso, ele tem 703 páginas. E aí a diagramação também vai ser mais ou menos da mesma forma. A gente começa aqui com a folha de rosto, aquela ilustração, ficha catalográfica, e aí a gente tem o sumário. Então olha só, como eu disse para vocês, ele organizou os personagens em ordem canônica, ordem bíblica, seguindo a posição dos personagens no texto bíblico. No Novo Testamento, claro, a gente tem como início Maria e José, depois Simeão, Zacarias e Isabel, João Batista, Nicodemos, Pedro, João, Mateus, Zaqueu, Lázaro, e aí vai seguindo, né, os personagens. Vocês podem pausar o vídeo, procurar aí, né, estudar e ver aqui quais são os personagens, né? Inclusive de Paulo, olha só, a gente tem vários estudos sobre Paulo. Paulo estudante, Paulo preso por Jesus, Paulo na Arábia, Paulo visita Jerusalém para ver Pedro, Paulo pregador, Paulo pastor, vários estudos sobre Paulo. Evidentemente que a gente vai encontrar, após a gente terminar aqui a página 440, a gente também tem um estudo sobre as parábolas de Jesus. Então isso é muito interessante também. E, inclusive, no final aqui, a gente tem um estudo, olha só, alguns estudos bem interessantes, né? Como Moisés no Monte do Novo Testamento, as 7 igrejas lá de Apocalipse, também está aqui. Então, conteúdo de primeira, né? Então aqui a gente tem a nota da edição. Em seguida a gente tem essa folha de rosto mostrando que é o Novo Testamento. E aí a gente inicia, né, o primeiro personagem aqui, os 2 primeiros personagens, Maria e José. E aí ele vai iniciar o estudo, um estudo biográfico, cronológico, e sempre visando trazer uma aplicação para as nossas vidas, né? Olha só que interessante que é a forma como ele encerra, né? Olha o que ele vai dizer. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram dadas. Lucas 18, 28, 45. Bem-aventurada que creu, disse Isabel, sem dúvida com alguns pensamentos entristecidos a respeito de si mesmo e do seu esposo surdo, sentado ao seu lado. Está falando de Zacarias. Bem-aventurado o ventre que te trouxe, exclamou uma mulher desconhecida, porém sincera, em outra ocasião, quando o seu discurso lhe traiu e os peitos em que te amamentaste. Mas o nosso Senhor lhe respondeu dizendo, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardem. E novamente, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Então, ele vai trazendo à tona textos bíblicos, né? Muito legal. Gostei. A linguagem é bem poética, tá? É uma linguagem poética que ele foi trabalhando, uma linguagem assim bem organizada, num português. A tradução ficou num português assim bem bonito, né? Então aqui agora a gente tem mais um personagem, em seguida a gente tem Zacarias e Isabel, e ele vai seguindo. Por exemplo, aqui eu pulei, né, Lázaro. Tem um estudo aqui sobre Lázaro, né, um dos personagens importantes do Novo Testamento. Os principais personagens do Novo Testamento estão aqui. Então a gente tem o eunuco etíope. Ele vai trazendo, ele começa dizendo, Nosso Senhor deu aos fariseus de seus dias este louvor, e eles percorriam o mar e a terra para fazer um prosélito. Agora este eunuco etíope era um de seus prosélitos. Como os escoceses e os ingleses de nossos dias, claro que ele vai trabalhando o material, né, o estudo, de acordo com a cultura da época dele, né? Ele viveu no século XIX na Escócia, lembrando, e aí ele vai desenvolvendo, né? Os judeus nos dias de Nosso Senhor percorreram o mar e a terra para ganhar dinheiro, e aí ele vai seguindo e desenvolvendo o seu material. Bom, gente, vale muito a pena para você que quer ter um material que trabalhe os personagens bíblicos de uma forma poética, de uma forma cronológica, de uma forma muito legal e diferente do que a gente encontra nos materiais, como por exemplo dicionários bíblicos, enfim. É um material que eu deixo de indicação para vocês, e eu já fiz uma leitura assim bem recorrente e gostei do que eu encontrei. Então, como eu disse para vocês, a partir da página 400 aqui, a gente tem estudos sobre as parábolas, né, que ele vai trabalhar também.
Ele vai trabalhando estudos aqui sobre as parábolas. E também no final a gente tem, olha só, alguns estudos voltados a grupos de personagens, como por exemplo fariseu, cegos condutores de cegos, né? Algumas frases de Jesus ali, algumas expressões, a parábola do rico e Lázaro, o servo preguiçoso que escondeu seu dinheiro, o servo impiedoso. E aí no final aqui do material, como eu disse para vocês, a gente vai ter um estudo também sobre as 7 igrejas lá de Apocalipse, né? Na verdade é o anjo da igreja de Éfeso, né? Que é um personagem, não deixa de ser talvez um pastor, o líder da igreja, né? Então ele traz aqui um estudo sobre isso, muito interessante também, tá? Então ele vai encerrar aqui na página 703, eu vou voltar lá no sumário para vocês, como eu fiz com o volume do Antigo Testamento. Aqui estão os personagens que são trabalhados, né? Vocês podem pausar o vídeo. Muita gente está perguntando, né? E cadê? Tem um estudo aqui sobre Jesus. A gente vai encontrar nos vários estudos dos personagens e principalmente nas parábolas, tá bom? A gente vai encontrar mais assim um estudo voltado para o pensamento de Jesus, a vida dele. Mas aqui a gente encontra os principais personagens presentes aí no Novo Testamento, tá bom? Então deixo de indicação para vocês esse box dos personagens bíblicos Antigo Testamento, Novo Testamento, edição completa e revisada, um material que eu achei muito interessante indicar para vocês aqui no canal também. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.